Só lembrando ou relembrando a igreja, hoje pela manhã foi avisado a igreja sobre o culto que acontece na manhã de domingo do dia 27, ou seja, o último domingo do mês agora de março. O nosso culto em parceria com as igrejas presbiterianas da cidade, a central, a segunda e a terceira. O culto será na ABB às 8 horas da manhã. Teremos o culto com ceia e relembrando os presbíteros, todos fardados, viu? Ou internados, porque nós teremos ceia. Foi combinado assim na reunião dos pastores, que todos os presbíteros e pastores estariam assim. Então, dia 27, horário de 8 da manhã, e logo após não teremos a escola dominical, tá bom? A escola dominical acontece nesse culto lá às 8 da manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu estava aqui anotando como Deus é maravilhoso e tremendo. Eu não combinei nada com o Ministério de Louvor. Cantamos o hino de número 116, onde engrandece a Deus. Cantamos o cântico porque dele, por meio dele. E cantamos também que um dia a terra vai contemplar. E nesta noite eu quero falar sobre a soberania de Deus e a nossa atitude. Eu não posso fugir desta realidade. Não posso fugir de falar da soberania de Deus diante daquilo que Deus tem preparado para a vida da igreja central de Frutal. Algo que eu creio que toda a igreja já tem se contagiado. A partir do primeiro módulo, eu não sei se vocês notaram, a igreja já mudou. Mudou para melhor, nas preocupações, nas convivências, nos relacionamentos. E eu entendo e desejo entender que é a soberania de Deus agindo em nós e a atitude, a nossa atitude referente aos propósitos de Deus também para com a nossa vida. Para isso, eu quero convidar você para que abra a palavra de Deus em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 26. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 26. Somente esse versículo, para nós assim delinearmos aquilo que Deus já falou ao nosso coração. Mateus 11, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Repito, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus maravilhoso, bendito, fala o nosso coração. Através da tua palavra, nos use como instrumento nas mãos do Senhor, para que nós possamos compreender a soberania de Deus para a nossa vida e assim termos uma atitude de obediência com aquilo que Deus requer de nós como igreja, como povo de Deus, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Soberania de Deus. Acima de tudo, eu preciso ainda compreender o que é soberania. No texto em que eu li, logo no início do culto, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: Tu, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu e tudo quanto há em nós, ou nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste por chefe sobre todos. Talvez um dos textos que mais expressam a soberania de Deus, ou quem Deus é, como Ele nos usa através de nós, ou através do canal de bênçãos que Ele tem para usar você como instrumento nas suas mãos. A soberania de Deus tem tudo a ver com a nossa atitude. Por quê? Porque tudo aprove a Deus. É interessante, queridos, porque eu poderia definir a expressão soberania diante do autor do livro Soberania de Deus, escrito por A.W. Pink, um dos autores falando sobre soberania. E ele diz o seguinte: ser soberano é declarar o que Deus é. Ser soberano é declarar que Ele é Altíssimo. Ser soberano é dizer que tudo que Ele faz nos céus e na terra, segundo o beneplácito
soberano, diz o texto de Daniel, no capítulo 4, versículo 35, Daniel 4, versículo 35, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes, porque Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre cada um de nós. E o salmista Davi, no Salmo de número 115, no versículo 3, ele diz o seguinte: Deus é soberano e declara Ele como governo das nações. Deus é soberano e Ele próprio se declara que Ele governa sobre as nações. Queridos, diante desse conceito de soberania, nós precisamos aprender algo sobre a soberania de Deus e sobre a minha atitude como igreja. Portanto, a soberania de Deus é algo maior do que algo substrato, é muito maior do que aquilo que implica a razão do seu governo, mas acima de tudo, visa suscitar de nós, que Ele promove, Ele suscita a sua glória através da vida da igreja, e Ele tem feito isso todos os dias, quando também, não somente individualmente, mas quando nós nos reunimos como igreja de Cristo Jesus. Portanto, eu posso dizer que a soberania de Deus, eu entendo isso quando eu olho para a vida de Jó. Lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 8, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Estava se referindo a quem? A Jó. Mas no versículo de número 5 e no versículo de número 6 do capítulo 42 de Jó, Jó ele tem uma outra postura. Nós encontramos em Jó um novo homem. Diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, porque por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós entendemos diante desses dois versículos, referindo-se quem era Jó, e agora o novo Jó, aquele que passa pela soberania de Deus, aquele que passa pelo aval de Deus. Nós entendemos que Jó ele abomina a si mesmo, não somente isso, mas ele se humilha perante aquele que é onipotente, em nome de Jesus. Portanto, amados, a soberania de Deus, eu preciso compreender em todas as áreas da vida cristã, que Ele está no controle de todas as coisas. Essa semana, eu pude abraçar um irmão, do qual estava com o coração machucado, e eu disse a ele, como eu disse também para mim: Deus é soberano sobre a nossa vida, portanto o que está acontecendo não fugiu do controle de Deus. Mesmo que nós estejamos contrariados, Deus continua soberano. É o ato de Deus para conosco. Nós muitas das vezes não atentamos para isso, muitas das vezes nós não entendemos isso, mas com efeito, querido, há uma visão de Deus para nós, nas experiências várias que temos como pessoa, como homens e mulheres de Deus, para entender que o Senhor é Deus e a nossa vida está sob o controle dele. Portanto, falar da soberania de Deus e da nossa atitude, eu preciso entender algumas verdades, e entre elas, uma delas é que há uma atitude de piedade ou de piedoso temor. Se você quiser anotar, fique à vontade. A soberania de Deus e a nossa atitude, em primeiro lugar, qual seria a nossa atitude? De piedade ou de piedoso temor. Piedoso temor diante de Deus. Por que isso, Edmar? Por que nós pensamos nisso? Muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida, as pessoas estão totalmente despreocupadas, vivendo uma realidade espiritual e eterna, amando os prazeres ao invés de amar a Deus. Nós vivemos isso constantemente. Em muitas áreas da minha vida, talvez eu demonstre isso. Eu amo mais talvez os prazeres momentâneos do que às vezes amando a verdade de Deus soberano sobre a minha vida. E nós esquecemos disso. Pink ele diz o seguinte: porque até mesmo nos campos de batalha, multidões se revelam tão indiferentes para com o bem-estar das suas almas. Ele faz uma outra pergunta. Pink diz o seguinte: porque o desafio contra o céu vai se tornando cada vez
mais evidente, mais desenfreado, mais ousado. Muitas das vezes as pessoas estão vivendo distante do céu, as pessoas estão vivendo distante de Deus, devido à realidade do homem. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele se humilhou. Isaías diz que até o pó, levando a perceber a sua própria insignificância. Se um homem como Isaías pôde entender isso, e com temor ele se chega diante de Deus, nós precisamos aprender com homens como ele. Lá no texto de Crônicas, é interessante que a palavra de Deus diz que Davi, ele louvou o Senhor perante a congregação, dizendo: bendito Senhor, ou bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. O que Davi estava fazendo? Com temor diante de Deus, com atitude piedosa de temor, ele estava reconhecendo quem era Deus e se colocando no seu devido lugar para dizer quem ou a quem ele poderia socorrer. Interessante que Davi diz: honra, vitória, majestade, tudo quanto há nos céus e na terra é Deus. Este é o coração que entende a soberania de Deus em nome de Jesus. Interessante, somente os não salvos, os que estão sem Cristo, é que precisam temer a Deus. Você já questionou isso? Não, é claro que não. A soberania de Deus nos faz entender que todos nós, com atitude de piedoso temor, nós precisamos cada dia atentarmos e vivermos diante do Senhor com temor. O Salmo de número 103, no versículo 13, diz o seguinte: Salmo 103, versículo 13: como o pai que se compadece de seus filhos, assim é o Senhor que se compadece dos que o temem. Temor não é ter medo, mas é reverenciar aquele que é soberano, está acima de nós. Essa deve ser a nossa atitude. Deus seja exaltado, glorificado também através das nossas vidas. Nós cantamos, porque dele e por meio dele são o quê? Todas as coisas. Esse culto só acontece porque Deus é soberano sobre nós. É Ele que age por meio dos louvores, pelo ato de você trazer o seu dízimo e trazer a sua oferta, pelo ato de nós cantarmos ao Senhor, pelo ato de nós erguermos a nossa mão e dizermos que a Ele toda glória, toda honra e todo louvor em nome de Jesus. Quando nós falamos de piedoso temor, não queremos sugerir que você fique com medo, aquele medo muitas das vezes que visita o coração de alguém que não tem a Deus, conhecido na Bíblia como pagão. Não é desse temor que falamos, mas falamos como Isaías, lá no capítulo 66, Isaías 66, no versículo 2, ele diz: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido, de espírito que treme da minha palavra. É aquele que treme diante da palavra de Deus, é aquele que exalta a Deus com temor para a glória do Senhor. É aquele mesmo que, quando nós olhamos a carta de 1 Pedro, lá no capítulo 2, no versículo de número 17, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17: tratai a todos com honra, amai aos irmãos, mas ele termina dizendo: temei a Deus, honrai ao rei. Isso sim é reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Por isso, quando falamos de soberania de Deus e a atitude nossa, quando nos referimos à nossa atitude diante de Deus, é um coração piedoso, um coração cheio de temor e tremor na presença de Deus. Amados, mas além do coração, pastor, piedoso diante do Senhor, o que é que eu preciso ter? Qual a outra atitude que está explícita dentro do coração de Deus? É a obediência implícita, é a minha obediência a Deus. Se tem uma frase de Pink que me chama a atenção, ele diz o seguinte: se a irreverência gera desobediência, então a reverência autêntica terá de produzir e promover obediência. Eu vou repetir:
obediência, então a reverência autêntica, ou melhor, a reverência autêntica terá de produzir e promover obediência. Quando nós olhamos no livro de Provérbios, nós vamos ver que o autor do livro, ele cita por várias vezes a palavra obedecer, obediência, e algum contexto de verbos como este. E no contexto que nós vivemos hoje eu pude ver um vídeo de uma mulher falando da desobediência do brasileiro, pelo fato de muitas das vezes nós darmos a culpa a alguém e não assumirmos a nossa culpa. Isso também é uma desobediência. É muito fácil falar da culpa de alguém, é muito fácil comentar da culpa de alguém, mas quando é minha? Portanto, soberania de Deus implica e também obediência implícita. A irreverência gera desobediência. A irreverência gera desobediência. Nós estávamos no culto com o reverendo Samuel Vieira, da cidade aqui de Séries, numa reunião de presbitério, e eu me lembro quando ele, de uma forma muito carinhosa, chamou a atenção de algumas pessoas que não estavam prestando atenção no culto. E aquele dia eu aprendi muito, porque você pode muito bem saber chamar a atenção de alguém, ou aprender a chamar a atenção de alguém com respeito. Mas eu vi também um pastor do norte aqui de Goiás, norte não, sul de Goiás, se não me engano, ali perto de Unaí, já bem próximo ali a Minas, né? Quem passa por Brasília ali, vai descendo um pouco à direita, se pudéssemos dizer assim. E um dia na igreja, quando ele foi falar com jovens, mais ou menos 150 jovens no congresso, e ele parou a mensagem, chamou a atenção de 5 jovens que estavam envolvidos ali naquele momento com o seu celular, de uma forma muito brusca, a ponto de ofender aos pais e alguns das famílias saírem naquele momento. Ou seja, cada um tem sua atitude diante de Deus, cada um tem a sua maneira de se expressar diante das pessoas, mas é interessante que a irreverência ela gera desobediência. Interessante, porque lá em Êxodo, no capítulo 2, do nosso monarca lá do Egito, ele diz: lá em Êxodo 5, versículo 2, Êxodo 5, versículo 2, falando de obediência implícita, ele diz: quem é o Senhor para que ele ouça e a voz deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Esse era o conceito de Faraó, não era o conceito daquele que andava com Cristo. O Deus dos hebreus, para ele, era um Deus qualquer, como um qualquer. Por isso, ele tinha esse tratamento hostil, por isso ele tinha esse tratamento de irreverente. Mas o que Deus nos ensina, que através da soberania de Deus e a nossa atitude deve ser uma atitude de obediência implícita para a glória do nosso Deus. Interessante, que Faraó era fruto da irreverência, e essa irreverência era fruto de sua ignorância quanto à majestade e autoridade de Deus. Ou seja, era o oposto daquilo que Deus tinha para o seu povo e também para a vida de Faraó. Você tem sido um servo obediente? Você tem sido um marido obediente? Eu não digo a esposa, muito mais que isso, a Deus. Você, mulher, tem sido obediente a Deus. Você, adolescente, pré-adolescente, você que já é vovô, bisavô, ou tetravô, né? Tetravô. Você tem sido obediente a Deus? Quando a gente lê os livros falando de liderança, principalmente células, tem o chamado para o leigo, tem um outro ali chamado Colocando o Seu Mundo Interior em Ordem. Que livro que mexe com a gente, que livro que nos destrói. Minha esposa está lendo um sobre reavivamento, né? Avivamento do Hernandes Dias Lopes, e ela dizendo: amor, que loucura. Interessante que ela comentou do louvor. Quando nós fazemos louvor por fazer, Deus não está presente na vida daqueles que o fazem. Não é o caso hoje à noite, viu, amigo? Amém? Quando nós fazemos isso com a nossa insensatez, Deus não se agrada disso. Portanto, nós precisamos ser obedientes de forma implícita, aonde as pessoas possam ver e obter isso diante de nós, através da nossa atitude, como cristãos. O salmista deixa muito claro isso.
Quando eu olho para o Salmo de número 119, no versículo 36, inclina-me o coração aos teus testemunhos, firma os meus passos na tua palavra. Aqui nós temos uma visualização soberana de Deus. Nós temos aqui agora, o autor da palavra não é mais uma questão meramente de selecionar algo de importante para a nossa vida, mas é muito mais que isso. O que o autor diz, que ele escolhe aquele que lhe aprouve como pessoa de Cristo. Percebe a criatura aquilo que convém a nós. Por isso que ele diz: inclina-me. O salmista diz, Davi, o coração aos teus testemunhos, firma os meus passos na tua palavra. Qual deve ser então a minha atitude? De obediência implícita diante do Senhor, diante daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas a soberania de Deus e a minha atitude tem a ver ainda com a terceira verdade, com uma atitude de total resignação. Seria isso, irmão. Um autêntico reconhecimento da soberania de Deus implicará ou excluirá toda murmuração. Se tem pessoas no século como esse nosso que murmuram, somos nós crentes. Nós murmuramos tudo. Sol está quente, choveu demais, tem muito barro, meu carro está sujo, meu salário é pouco, meu patrão é enjoado. E assim vai. Nessa cidade não tem nada, buraco para todo lado, precisava de um sinaleiro não sei aonde, bababá, e a gente vai babando, porque nós murmuramos demais. E isso deveria ser óbvio, contudo, consideramos muitas das vezes algo deplorável, algo que afasta da realidade de Deus. Nós somos muitas das vezes privados de algumas coisas porque murmuramos demais. O senhor já reclamou da vida, pastor? Claro que sim. Não questionando a Deus, mas em resultado de algumas decisões que eu tomei na minha vida. E aí você começa a murmurar. No seu livro, A Soberania de Deus, A.W. Pink, ele diz o seguinte: merecemos conservar e desfrutá-lo, que se temos ao nosso redor uma família feliz, nenhum poder tem o direito de penetrar esse círculo encantado e abater em outro querido. Qualquer dessas coisas, os casos, a decepção, a falência ou a morte, nada disso pode nos afastar daquilo que Deus tem para nós. A soberania de Deus, Deus está no controle. Talvez falar isso para o meu sim de quinta-feira para cá é difícil, mas eu sei que ele sabe que Deus está no controle. Se você não teve oportunidade de conversar com ele depois da perda do pai, conversa, ele tem um testemunho para te dar. Mexeu muito comigo, querido. Aquele fato da sua mãe te chamar para ir no hospital, depois você querer ir embora e não poder voltar. Agradeça a Deus por isso. Mexeu muito no meu coração. Deus é soberano em tudo, e eu entendo isso. Lá em Romanos no capítulo 8 diz que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Porque Deus é soberano. E é interessante, decepção, falência, morte, nada, o perverso coração humano. Diante de tudo isso, meu dever agora é clamar ao Senhor. Diante de qualquer expectativa que talvez para mim é negativa, é eu clamar a misericórdia de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. O verdadeiro reconhecimento da soberania de Deus implica em fazer o que Ele quiser conosco. É o perfeito direito dEle. Aprove a Ele todas as decisões, aprove a Ele definir todas as coisas. É interessante que é um texto da palavra de Deus que diz: acalma-te, emudece, e a tempestade que ruge ao seu interior se aquietará, e a alma submissa elevará aos céus os olhos, lacrimosos, mas confiantes, e dirá: seja feita a tua vontade. Não importa a situação que nós nos encontramos, Deus é soberano. Lá em Apocalipse diz que Ele enxugará dos olhos cada lágrima e colocará um sorriso em nós. Mas eu preciso entender, diante da minha atitude de total resignação diante de Deus, para a glória dEle.
Eu não sei como você tem lidado com a soberania de Deus. Eu não sei como Deus tem falado ao seu coração. Mas Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 3, 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 18, Samuel deixa claro: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. A partir do momento quando nós atentamos e entendemos isso diante do Senhor, algo extraordinário acontece na nossa vida. Eu me lembro ainda das palavras de Jó no capítulo 1. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. Outra vez exclamamos: doce submissão. Agora maravilhosa resignação. É você reconhecer isso diante de Deus. Um homem que tinha de tudo, tanto espiritualmente como materialmente, mas no final ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E isso é tremendo. É você entender o que o Deus soberano é em nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Não perca a oportunidade de evidenciar a soberania de Deus, mas de viver também a soberania do Senhor Jesus, levando outras pessoas a reconhecer quem Ele é, através do seu testemunho, através daquilo que Deus tem de especial para a sua vida, em nome de Jesus. Os planos de Deus são traçados e se completam a cada dia, porque Ele tem isso preparado para a sua, para a minha, para a nossa vida, em nome de Jesus. Pastor Gilmar, mas o que é isso? Tem tudo a ver com a minha vida. Como deve ser a nossa atitude diante da soberania de Deus? Já se perguntou? A minha atitude é de piedoso, em primeiro lugar. Segundo, obediência implícita. Em terceiro, de total resignação diante do Senhor Jesus. Deus é soberano e vai continuar sempre dependente de você e de mim. Mas o que compete a cada um de nós, em nome de Jesus, é ser submisso à vontade e à soberania de Deus para a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, te bendizemos, te exaltamos pela tua soberania, porque o Senhor, a tua majestade, tu és grande, tu és onisciente, onipresente, tu se faz, ó Deus, presente desde a fundação do mundo, quando criaste todas as coisas. Portanto, ó Deus, a nossa atitude nesta noite é de te exaltar, de te louvar, de te glorificar, em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos a atitude de obediência à tua palavra. Que há uma atitude de obediência, ó Pai, que possamos entender e compreender do mais profundo do nosso coração quem o Senhor é e como o Senhor quer nos usar para a glória do teu nome. A soberania de Deus é algo tremendo e só vamos experimentar quando nós vivermos isso na realidade da igreja, em cada célula, em cada reunião de oração, em cada ato da nossa vida para a glória do nosso Deus. Faça isso conosco, em nome de Jesus. Nos transforme como povo de Deus e nos use para a glória de Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos colocar de pé. Nós queremos agradecer a você que esteve e está conosco, em nome de Jesus. Agradecer a bondade de Deus para conosco. Eu sei que talvez a sua semana não começou como você queria, mas começou como Deus quer, em nome de Jesus. E que Ele direcione você durante essa semana. Eu sei que muitas coisas vão acontecer de forma extraordinária, mas deixe a soberania de Deus agir sobre você. Inunda as atitudes de Deus sobre ti, em nome de Jesus. Testemunhe, testifique, em nome de Jesus. Na reunião de oração amanhã, lá na sua célula, terça, quinta, sexta, talvez no sábado, no seu estudo bíblico durante a sua casa, na sua convivência familiar, no relacionamento com a esposa, com os filhos, no seu trabalho, na faculdade, em nome de Jesus. Aqui nós ouvimos hoje teoria, nós aprendemos quem Ele é e quem nós somos, mas a realidade é daquela porta para fora, na minha vida e na sua vida. E Ele vai continuar soberano independente de nós, e Ele vai agir independente da nossa ação. Mas se disponha, em nome de Jesus. Não permita que nenhum obstáculo
venha interferir naquilo que Deus tem para você, mas também para a vida do seu próximo, em nome de Jesus. Deus tem te cobrado muito, desde o primeiro modo: atitude, 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 mas não esqueça a soberania de Deus. Edilmar, atitude, atitude, atitude. Não tem sido diferente na minha casa, não tem sido diferente quando se trata de UPA. Atitude, atitude. Quando o pai conversa conosco, quando a mãe conversa conosco, quando alguém pergunta como está, é atitude. Nós queremos chegar lá. O caminho é longo, estreito, cheio de obstáculos, mas aprove a Deus que fosse assim. Mas é possível, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Ó Deus, despede-nos na tua graça e nos dá uma semana, ó Deus, em nome de Jesus, de testemunho, de evidências do teu grande amor. Nós queremos ter a oportunidade que o Senhor coloque pessoas na nossa mão, de frente conosco, nos dê a oportunidade de pregar no Senhor a nossa vida, não somente com palavras. Que o Senhor nos dê a oportunidade de orar por outras pessoas. Mande pessoas na faculdade, lá no nosso trabalho, nas empresas, na nossa casa, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, falar de forma clara da soberania de Deus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, o Criador, o mantenedor e o sustentador da igreja, do seu povo, e a comunhão e as consolações do doce Espírito de Deus esteja sobre nós, amados, hoje e eternamente, em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar pelo menos